esse negócio. Então, eu quero pedir que você já aproveite e abra a sua Bíblia. Nós vamos ler Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Versículo 4 e o versículo 5. Obrigado, viu? Amém. O texto diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas. Alô? Amém. Eu vou ler de novo esse versículo. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Só 2 versículos, meus queridos. Então eu vou pedir para que vocês leiam comigo. Vamos voltar no versículo 4? Vamos lá, vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. As nossas enfermidades. Foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Entregue esse momento ao Senhor. Fale com Deus agora. Entregue seu coração, a sua mente, a sua atenção completamente ao Senhor, porque Deus tem uma palavra tremenda, poderosa para falar conosco, mas é necessário que os nossos canais estejam atentos, os nossos canais auditivos do coração estejam alinhados com o céu. Pai querido, nós nos alegramos na Tua presença, Senhor, pela Tua palavra, por esse ambiente. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações e nos abençoe pela palavra que será ministrada nessa noite. Pai Santo, peço que essa palavra seja falada profundamente em cada coração, a fim de que Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Haja, meu Senhor, na palavra, de tal forma que o Senhor esteja tocando, curando, motivando, levantando pessoas, Pai amado, a fim de que o Teu povo entenda a palavra e seja por ela edificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a presença do pastor Jefferson também, do Pietro, sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Podem se sentar, meus queridos. Eu já li, já mencionei esse versículo várias vezes, mas não peguei especificamente sobre ele. Eu quero falar mais especificamente, mais profundamente sobre esses 2 versículos. Embora estão todos interligados aqui em Isaías capítulo 53, no entanto, amados, há coisas aqui muito profundas. E quando nós falamos a respeito desses 2 versículos, esse é um ponto da chamada pedra de tropeço para os judeus. Porque os judeus esperavam o Messias que viesse libertar, viesse se assentar num cavalo branco e ali levantasse sua espada
e gritasse independência ou morte ali dentro do Estado de Israel, libertando Israel dos seus inimigos, proclamasse realmente a liberdade ali no meio do povo, se tornasse o grande rei, o grande libertador e fizesse a nação de Israel prosperar, triunfar diante das outras nações. Só que Isaías 53 vem na contramão de tudo isso, porque enquanto a Bíblia fala que realmente o Messias viria trazer a libertação e viria trazer um renovo, uma renovação em Israel, ao mesmo tempo Isaías também apresenta que o Messias seria sacrificado, ele seria morto. E eu quero falar um pouco a respeito desses dois versículos aqui. Na realidade, eu estava meditando nesses dois textos e algo muito profundo tocou o meu coração. Eu até compartilhei com a minha esposa quando isso aconteceu. E eu senti um desejo muito grande de estar compartilhando com a igreja também. Aleluia! Esse texto fala sobre Jesus. Fala sobre Jesus cerca aí de 800 anos antes de Jesus nascer. E ele está profetizando a respeito de uma rejeição que haveria à sua pregação. Começando, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. E no versículo 4, está dizendo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E eu estava pegando no texto original ali no hebraico e vendo algumas palavras que são fundamentais nesse texto e dá para entender muito mais amplamente aquilo que Deus está nos revelando nesse texto. E esse texto tem tudo a ver com a sua vida. E tem a ver com a ceia do Senhor nessa noite. E muitos crentes, meus queridos, não entendendo o que Jesus veio fazer, não conseguem absorver realmente o que Deus tem para a sua vida. Então o entendimento é muito importante que você capte a palavra de Deus e abrigue no seu coração nessa noite. Deus está dizendo, certamente ele tomou sobre si, esse tomou quer dizer ele carregou. Ele carregou sobre os seus ombros, sobre as suas costas, ele carregou. E o que ele carregou? O que está dizendo o texto? As nossas enfermidades. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. E nós vemos Mateus falando a respeito desse texto, dizendo, se cumpriu o que Isaías disse. Certamente ele tomou, carregou sobre si as nossas enfermidades. Isaías estava profetizando e Mateus depois fala, olha, aconteceu, porque quando Jesus estava curando as multidões, curando as pessoas, diz, se cumpriu o que estava dizendo a respeito dele. Ele viria e carregaria sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Doenças, enfermidades. E não somente isso, mas ele levou mais coisas sobre si, as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E essas dores que o texto está falando é um sofrimento. Está falando sobre sofrimento físico, mental, emocional e espiritual. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos tormentos, ele levou sobre si. Carregou sobre si todas essas coisas, ele levou sobre si, diz o texto. E a minha pergunta é, por que Jesus carregou todas essas coisas? Carregou as nossas enfermidades. Por que ele levou sobre si as nossas dores? E do que ele está falando? Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Pedro está informando. Vamos ler juntos aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25. Pedro está falando de uma forma mais ampla, não apenas de cura física, mas ele está falando de uma cura que vai além dessa. Cura num estilo de vida doente, de doença. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados.
Então ele está falando aqui que as feridas, os nossos pecados estavam sobre ele. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. Então ele está falando de uma nova vida agora. Morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça de Deus. Deus quer curar um estilo de vida doentia. Deus quer curar o nosso estilo de vida doentia com os nossos traumas, pecados e tudo mais, que são as doenças que nós trazemos, inclusive enfermidades sobre o nosso corpo. Por suas feridas vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Mas agora, antes estávamos como ovelhas desgarradas, mas agora nós nos convertemos ao pastor e bispo da nossa vida, que é Jesus. Veja que faz parte da cura aprender a andar com Jesus. Aprender a andar com Jesus, antes eu estava longe e por isso estava doente. Eu me acheguei e aprendi, estou aprendendo a andar com Jesus e isso vai me curando. Conforme vou caminhando com Ele, vou sendo curado. É nesse sentido que Pedro está usando esse texto. Andar com Jesus traz cura e traz libertação. Nesse texto, está dizendo que quando ele carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, nós poderíamos pensar que ele fez isso porque ele era alguém que estava sendo castigado por Deus. Porque o texto está dizendo, nós imaginamos, nós chegamos à seguinte conclusão, de que era Deus que estava oprimindo ele. Foi uma opressão da vontade de Deus. Deus queria oprimir esse homem que até então está sendo revelado. Quem é essa pessoa? Esse cidadão? Quem é essa pessoa? Certamente, Deus estava castigando este homem porque ele deve ter feito alguma coisa errada. Poderíamos pensar a respeito disso, porque é isso que ele está dizendo aqui. Nós chegamos a essa conclusão, nós o reputávamos. A palavra reputar está dizendo, nós imaginamos, consideramos, chegamos a essa conclusão de que era Deus quem o estava ferindo e o oprimindo. Mas aí, ele, no versículo 5, ele diz, mas ele está corrigindo a visão, dizendo, não é isso. Jesus não carregou as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, porque simplesmente ele era um pecador e porque Deus queria se vingar ou fazer alguma coisa contra Jesus. Mas ele está corrigindo essa visão, deixando bem claro no versículo 5. Ele foi ferido, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ele foi o quê? Transpassado pelas nossas transgressões. Essa palavra transpassado, meus queridos, ela tem dois sentidos bem interessantes. Moralmente falando, ser transpassado quer dizer foi profanado, foi desonrado. O humilharam, tanto que o derrubaram ao chão. É nesse sentido, ele foi transpassado. Acabaram moralmente com ele, é nesse sentido. E tem um sentido físico da palavra que é ele foi ferido fatalmente, perfurado. A palavra transpassado quer dizer passaram de um lado para o outro do seu corpo, transpassaram. De um lado ao outro, ele foi perfurado pelas nossas transgressões. Então houve um sofrimento tanto físico, intenso, transpassado, e os cravos realmente perfuraram, transpassaram suas mãos e os seus pés. E nós vemos no Novo Testamento a confirmação desse verbo sendo usado no sentido de que ele foi transpassado pelos cravos. Os cravos ali eram ferros no formato de pregos bem grossos ali que eram cravados e perfurou a sua mão, saiu do outro lado, os seus pés. E estava sendo falado a respeito disso muito tempo antes. Transpassado pelas nossas. E o que são as nossas transgressões? É tudo que nós erramos.
tudo que nós pecamos, tudo que nós avançamos e passamos dos limites na lei de Deus, na vontade de Deus. Então ele foi perfurado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, está dizendo o texto. Ele levou sobre si tudo aquilo que nós não conseguiríamos levar. Ele carregou sobre si e ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E o texto diz, moído pelas nossas iniquidades. A palavra moído aqui, ela quer dizer esmagado, quer dizer despedaçado, por causa das nossas iniquidades. Você diz, mas pastor, que sofrimento intenso é esse? Sim, tem muita coisa interessante aqui. Ali no Getsemane, quando Jesus estava ali, a palavra Getsemane, ele estava quer dizer, prensa de azeite. Prensa de azeite. Porque no Getsemane era o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras tinha os pés de oliva, de onde se fazia ali o óleo, o azeite, que é extraído da azeitona. E ali é esmagado. Eles tinham a prensa de azeite ali no Monte das Oliveiras. E esse lugar, a tradução é Getsemane. A gente aportuguesa o nome dizendo Getsemane, né? E ali naquele lugar Jesus foi esmagado. Ele começou a ser esmagado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas transgressões já naquele jardim da moenda. Porque ali ele suou grandes gotas de sangue. Ele estava sendo exprimido emocionalmente, intimamente, e ele diz para os seus discípulos, fiquem comigo, vigiem comigo, porque a minha alma está à beira da morte. À beira da morte. Ele se sentia emocionalmente quase morto, de tão forte que era a grande intensidade do sofrimento que ele sofreu. A ponto de, ali, se dizer que ele estava suando grandes gotas de sangue. Escorria o sangue pelo seu corpo, pelo seu rosto. Ali ele estava sendo já moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. A palavra, quando está dizendo iniquidades, ela quer dizer o quê? O que é uma iniquidade? É perversidade, depravação, culpa por causa do pecado. Ele foi moído, o texto está dizendo que ele foi moído por causa da nossa perversidade. E talvez você diga, pastor, mas se eu sou perverso, por que ele tem que sofrer a consequência disso? E o texto não está isentando ninguém. A morte de Jesus expiatória foi para todos os seres humanos. É óbvio que só vai entrar nessa aliança quem faz aliança com Jesus e vai obter os benefícios dela. Mas potencialmente Jesus morreu por todas as pessoas. Aqueles que crerem serão salvos e entrarão nessa aliança. Aqueles que não crerem, infelizmente, não vão receber os benefícios de Cristo, de tudo aquilo que ele fez. Mas a questão é que ele toma o nosso lugar. Ele toma o nosso lugar por causa das nossas perversidades, depravações morais. O texto está dizendo que a humanidade estava depravada. Nós estávamos em perversidade. Éramos completamente culpados das nossas iniquidades e transgressões, mas ele entrou no nosso lugar. E conforme Isaías está falando a respeito disso, ele começa a mostrar no texto original que não há um justo sequer diante de Deus. Não há ninguém que seja tão bom. Não há ninguém que esteja isento, porque tenha um padrão de santidade ou moralidade que não dependa do sacrifício expiatório do Senhor Jesus. De tal forma que nós vemos aqui na palavra do Senhor que todos nós estávamos desgarrados, diz o versículo que nós não lemos aqui,
Versículo 6, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, cada um fazia o que queria. Ia numa direção. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas depravações. Moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído por causa da nossa depravação. A palavra transgressão, ela quer dizer, ele também sofreu, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, que quer dizer rebelião. Transgressão quer dizer rebelião. O texto está dizendo que a humanidade toda era rebelde contra Deus. Rebelde. Quem éramos nós nessa história? Rebeldes, desviados do Senhor, iníquos, perversos, depravados, cheios de culpa. E por que Jesus veio? Jesus não veio pregar moralidade. Ele não veio fundar o cristianismo. Não veio fundar uma nova religião. Ele veio fazer aquilo que ninguém poderia fazer por nós. O único que poderia ter feito o que ele fez, se encaixou na posição que ele se encaixou, foi ele, Jesus. Perfeito, santo, de Deus, sem nenhum pecado, a Bíblia diz, mais digno que o céu. Ele deixou o esplendor da sua glória, nos amou ainda estando no céu, de tal forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, tornando-se homem, e na posição de homem se tornou servo, aleluia, sendo obediente até a morte e morte de cruz, diz a palavra do Senhor. Uma criança quando nasce, meus queridos, nós desejamos o melhor para a vida dela. Nós desejamos que ela seja próspera, que ela tenha saúde, que ela avance na vida. Mas Jesus, quando ele nasceu, foi, aleluia, já foi profetizado quando ele foi apresentado no templo, uma espada transpassará a sua alma. Ele era pequenininho ainda, criança nova. Estava sendo apresentado no templo e ali naquela ocasião já foi profetizado, ele nasceu para morrer. Ele nasceu, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Pelas nossas rebeliões. Nesse texto, está deixando bem claro, não adianta você achar que você é bom. Não adianta você achar que você é melhor que alguém. Todos nós estávamos rebeldes em rebelião contra Deus. Transgredimos, pecamos. Se uma criança não peca, meus queridos, é porque ela talvez ainda não tenha a condição devida para pecar, mas potencialmente é pecadora. Talvez você olhe para uma criança que não consiga porque tem algum problema mental. Saber o que é certo e errado. E você diz, mas essa criança é muito inocente. Ela é inocente porque ela não tem condição de desenvolver o seu intelecto a ponto de decidir as coisas e pecar. Porque se ela pudesse fazer, ela faria, porque potencialmente todo ser humano é pecador. Mas o texto diz, continua dizendo aqui, o castigo, a disciplina, a correção da parte de Deus, porque naquele momento que Jesus toma o nosso lugar, Deus diz, se Jesus está tomando o meu lugar, está tomando o seu lugar, então eu vou discipliná-lo. Eu vou disciplinar, a minha disciplina vai cair sobre ele, já que ele quer tomar o lugar de toda a humanidade, então a minha correção vai cair sobre ele. Tudo o que eu tinha que fazer para pegar uma cinta, uma vara,
e bater para corrigir, eu vou fazer nele. Ele vai entrar no meu lugar, apanhar por mim. Porque o texto diz, o castigo, a disciplina de Deus, a correção que deveria vir sobre minha vida, veio sobre ele. Por quê? Porque tomou o meu lugar. E o texto diz, o castigo que nos traz a paz. E eu acho interessante porque ali no hebraico está falando o castigo que nos traz o shalom. O que é shalom? Shalom é paz. Não, shalom é muito mais que paz. Paz, na língua portuguesa, quer dizer mais ou menos sossego, tranquilidade. Ah, eu quero paz. Quando estou desejando paz para os meus irmãos, eu quero que você tenha uma vida tranquila, sem muita preocupação. Né? A gente entende paz dessa forma, mas não no hebraico. No hebraico, o shalom quer dizer estar completo, repleto. É a completude, completo. Em saúde, em paz, como nós entendemos na língua portuguesa, em bem-estar, em prosperidade e amizade com Deus. Quando a Bíblia diz que a correção que ele recebeu em nosso lugar nos trouxe o quê? A plenitude de Deus sobre a nossa vida. Eu merecia ser castigado, eu merecia estar naquela cruz, mas ele tomou o meu lugar naquela cruz. E ele trouxe para a minha vida o castigo que nos traz a paz foi trazida por meio de Jesus. De tal forma que a paz que o mundo tanto deseja está na cruz de Cristo que ele tanto rejeita. E o mundo precisa se voltar para Jesus, as pessoas precisam se voltar para Jesus. E não existe outro shalom para as suas vidas, outra forma delas receberem essa plenitude de Deus, a saúde de Deus, para sermos curados completamente, esse bem-estar que vem de Cristo, que nos faz transbordar, a não ser pela cruz de Cristo. E ele já veio. Ele já veio. Ele já trouxe. Ele não vai trazer uma segunda vez, ele já trouxe a paz sobre a minha vida. Já está sobre as nossas cabeças. Ele já fez isso na cruz do Calvário. Meus queridos, tem muito crente que está correndo atrás das bênçãos de Deus. Eu quero bênção, eu quero pegar isso para ser mais abençoado, quero fazer aquilo para ter mais bênção de Deus. Não, a completude, a totalidade da bênção de Deus já está sobre a cruz de Cristo, de tal forma que quando Ele veio nos trazer a paz, Ele tomou o nosso lugar nas nossas maldições, nas nossas iniquidades, nas nossas rebeliões, nas nossas perversidades, para que nós fôssemos cheios da sua graça. Diz a palavra do Senhor. Ele tomou o nosso lugar na nossa depravação. E Ele trouxe. Ele carrega nos seus ombros as nossas enfermidades e as nossas dores e leva para Ele na cruz. E no lugar Ele nos deixa a plenitude da sua graça. Então, como eu poderia ler esse texto e que tema eu poderia dar para esse capítulo? Fico pensando, porque aqui eu coloquei no tema dessa mensagem, ele tomou sobre si. Mas é muito mais do que isso. Na realidade, ele trocou de lugar comigo. Poderia ser esse? Ele trocou de lugar conosco. Ele pega o que há de mais perverso e pior em toda a história da humanidade e leva sobre ele, sobre a cruz do Calvário. Não há nenhum tipo de pecado, perversidade humana que não estivesse sobre a cruz de Cristo. Até das pessoas que não nasceram ainda.
potencialmente ele já estava levando todo o pecado de toda a humanidade sobre o Calvário, para que nós recebêssemos a sua paz. Para que nós recebêssemos o quê? Sua paz, sua plenitude. Eu não sei se você se sente tocado por isso, mas isso me tocou profundamente. Porque quando eu li esse texto, eu disse: Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Eu estava indo para o inferno. Completamente pecador, sem direito a nada. Sem direito a nada. Reivindicar o quê? Se eu era um rebelde contra o Senhor, iníquo, distante de Deus, estava completamente distante dele. Reivindicar o quê? Como um dia poderia chegar diante do seu tribunal e dizer: eu tenho algum direito, eu posso alguma coisa, ou me dê algum lugar de descanso na sua glória, ou querer reivindicar alguma coisa. Quando eu li esse texto e comecei a entrar profundamente nessas palavras, eu comecei a perceber que nós não tínhamos direito a nada. Nenhum direito. Ele não nos amou porque nós éramos bons. E esse texto deixa mais claro: ele não nos amou porque havia algum bem em nós. Ele não nos amou porque nós éramos bonitos, porque nós tínhamos talentos. E uma das coisas mais inexplicáveis do universo não são as galáxias que ainda não foram achadas ou algumas coisas que ainda os cientistas não conseguiram descobrir, mas uma das coisas mais inexplicáveis do universo é porque ele nos amou. Não havia nada. Aparentemente é o que está dizendo o texto. Mas ele nos amou. E aí muda a história. Não havia nada, mas ele nos amou. E o texto continua dizendo aqui: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E se eu tenho paz hoje, é por causa dele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra pisadura, ela se refere a feridas, seus machucados, ferimentos, contusões mortais. Seus ferimentos que o levaram à morte. Através do seu sofrimento e de tudo que ele sofreu e os seus ferimentos em seu corpo, nós fomos o quê? Está muito baixinho. Eu sei, mas muita gente não crê nisso ainda. Você vai precisar falar mais alto. Pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós somos o quê? É importante que você fale mais alto, porque parece que o diabo quer te convencer do contrário. Pelos seus ferimentos nós somos o quê? Para nós que estamos em 2025, isso vai acontecer ou já aconteceu na cruz de Cristo? Já aconteceu. Então, quando eu faço uma aliança com Jesus, a palavra diz: fomos sarados, quer dizer, fomos curados. No hebraico quer dizer, nos tornamos saudáveis. Éramos doentes e nele nós fomos curados. Chegamos doentes e nos tornamos saudáveis. Éramos malditos quando chegamos à cruz de Cristo e através dela nos tornamos benditos de Deus. Éramos rebeldes e transgressores, mas nos tornamos filhos de Deus. Por que tanto amor? Há alguma história de amor maior do que essa? Não há. Porque ele deixa o esplendor da sua glória, ele deixa o céu para vir morrer pelos nossos lugares, pelas nossas transgressões e iniquidades. Ele toma o nosso lugar, meus queridos, e ele faz uma aliança conosco. E uma aliança, sempre ambas as partes têm algo de bom para oferecer um ao outro. Perceba, num casamento, um vai fazer promessa de amor ao outro.
E é uma aliança que os noivos estão fazendo, um pacto que eles estão fazendo. Olha, eu vou fazer isso por você e você vai... E a pessoa faz, eu vou fazer isso por você. Mas Jesus pega toda a nossa transgressão e iniquidade, Ele pega a nossa falência completa e Ele troca conosco da sua plenitude, da sua vida e coloca ainda sobre nós o seu Espírito Santo. O mais sagrado daquilo que havia nele, que é o seu Espírito, Ele coloca sobre as nossas vidas. Meu Deus do céu. Se eu fosse o diabo, eu ia ficar desesperado com isso. Porque a cruz de Cristo, ela traz uma mensagem de vitória. Ela traz uma mensagem de que você não deve nunca se contentar, achar ou ficar esmagado, rastejando ao chão. Mas a cruz de Cristo, ela é esperança para o homem caído, para que se levante, tenha amizade com Deus, olhe para a eternidade. A sua fé que antes estava morta, agora se torne viva. Aleluia, um amor que não existia, agora Deus derrama o amor dele sobre os nossos corações. E Ele traz a sua paz e a sua plenitude sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. O mundo não tem como trocar nada, não tem como dar nada, o diabo não pode dar nada, aleluia, que seja superior à promessa, às coisas que Deus tem dado para as nossas vidas, porque as pessoas muitas vezes elas fazem muitas coisas, gastam muito dinheiro para tentar preencher o vazio dos seus corações, mas somente em Cristo nós podemos realmente ter esse vazio que é preenchido pela sua presença. Há uma peça no quebra-cabeça da nossa vida que só pode ser preenchida pela presença, a presença do Espírito Santo e a sua voz doce nos nossos corações. Levanta a tua cabeça, porque você é meu filho a partir de agora. É Ele que fala. Eu não estou inventando nada. A palavra do Senhor diz. Ele faz uma aliança na cruz do Calvário, meus queridos. E quando nós nos achegamos aos pés da cruz de Cristo, falidos ali, nós levantamos a bandeirinha da paz, aquela bandeirinha branca dizendo: eu me rendo aos teus pés. E sabe o que quer dizer entregar a vida para Jesus? Não é aceitar Jesus como Salvador. Não é aceitar. Não é uma opção. Na realidade, é a única coisa que pode me fazer ir ao céu e não ser condenado, porque aquele que não quer Jesus está condenado, diz a Bíblia. Eu quero que você entenda. Algumas pessoas estão prometendo coisas que elas não podem cumprir. Ah, quando chegar do outro lado, Deus vai ter dó de mim. Alguns dizem: eu duvido que Deus não vá ter dó das pessoas que partiram e não tomaram uma decisão por Jesus. Meus queridos, a plenitude do amor de Cristo já aconteceu na cruz do Calvário. Já aconteceu. Acontece que muitas pessoas não querem Jesus e querem viver uma vida da forma como querem viver, sem compromisso com Deus, e querem chegar do outro lado e obter o passaporte para o céu. Na cultura grega havia um hábito, a pessoa quando morria, eles colocavam uma moeda sobre o olho de cada um dos dois olhos do defunto, para que ele usasse aquelas moedas para pagar. Eles diziam que tinha um rio que separava a vida da morte, e para atravessar do outro lado tinha um barqueiro chamado Carone, de onde vem a palavra carona, e tinha que pagar essas duas moedas de prata, tinha que pagar para ele, para que ele o levasse ao outro lado da eternidade. Eles acreditavam nisso. Não há uma moeda que nos leve para o céu, a no seu precioso sangue de Cristo. Ele é o sangue da aliança, do contrato, do pacto de Deus. E Jesus já ofereceu para toda a humanidade: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos curarei. Porque potencialmente Ele já levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.
O castigo que nos traz a plenitude de Deus estava sobre ele. Eu quero que você pense nisso agora. O castigo que nos traz a plenitude de Deus, aleluia, que nos traz o bem-estar com Deus, que nos traz amizade com Deus, estava sobre ele. Ele sofreu no nosso lugar o castigo dos nossos pecados, para que nós obtivéssemos o melhor dele, a sua plenitude. Ele tomou o nosso lugar. E quando nós estamos tomando a ceia do Senhor, amados, nós estamos relembrando o sacrifício expiatório de Jesus. A palavra expiatório quer dizer, ele tomou o nosso lugar. Quero passar um vídeo para os irmãos neste momento. Eu quero que você preste bem atenção. Ele fala a respeito da vinda de Jesus, sua morte, sua ressurreição. E como ele nos libertou na sua ressurreição, levando cativo o cativeiro. Filho, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. O inverno finalmente passou. O povo que andava em trevas viu a grande luz. Os que moravam na região das sombras viram a luz. E como pode ser isso? A majestosa luz imponente, incontida, exageradamente monumental, de alcance universal e efeitos permanentemente irrefutáveis ali, misteriosamente contida, assombrosamente condensada, vestida de pele e osso, com pequenas mãos e olhinhos apertados, repousando serena em uma manjedoura. Era o filho prometido ao homem pecador, a promessa feita ao desgarrado, o feixe de esperança no qual se agarraram homens e mulheres ao longo dos séculos de escuridão, a confiança depositada na história insistente de um Salvador ali, com pés e mãos, ganhou sorriso a incandescente luz, atestada pela natureza, reverenciada pelos astros, aclamada pelos homens, procurada pelos forasteiros, perseguida pelo inimigo insolente. A luz estava finalmente entre nós e vimos a sua glória como se fosse o próprio Filho perfeito de Deus, e ele na verdade o é a imagem do Deus invisível, o espelho perfeito do divino. Cada um de seus movimentos foi um reflexo do caráter irrepreensível do Pai, sua fala um eco da vontade perfeita de Deus, seus atos uma demonstração do juízo e da misericórdia entre os homens, e isso porque foi do agrado do próprio Pai que nele habitasse toda a plenitude, nele em quem todas as coisas foram feitas e no qual tudo subsiste, o que é visível, o invisível, tronos, dominações, tudo partiu dele e existe por meio dele, e esteve entre nós, e vimos, esteve, e nós vimos a sua sabedoria deslumbrante. Vimos a sua graça e bondade. Vimos o seu poder. Vimos sua santidade e pureza. Ouvimos o escândalo de sua mensagem, subvertendo a cabeça dos que confiavam em si mesmos. Deu pão aos famintos e amou até o fim. Vimos o seu amor, estava conosco o próprio amor. E o que fizemos com ele? Nós o matamos. Porque todos nós não éramos outra coisa que não inimigos mortais de Deus, avessos ao seu padrão, rivais de sua bondade, opositores da justiça. Não queríamos o seu amor, nem pedimos por sua graça, mortos. Não pudemos oferecer outra coisa ao menino Deus entre nós que não fosse a própria morte. O levamos para o madeiro para confirmar de uma vez por todas nossa terrível inimizade contra o seu ser. E ali, pendurado em vergonha, rimos, banqueteamos e blasfemamos contra a luz. Outros de nós se esconderam e o abandonaram, mas nenhum de nós o amou até a morte. Enquanto pensávamos que era um pobre coitado aflito, ele estava na verdade levando sobre si
nosso próprio castigo e miséria. Em sua carne rasgada, nossas feridas eram curadas. Em sua vergonha, nossa culpa extinguida. Por meio do sangue precioso do Cordeiro mudo que jorrava, nossas maldições eram exorcizadas. E quando recebeu o castigo misterioso da ausência do próprio Pai, fomos reconciliados. Morreu o precioso Cristo em vergonha, em desprezo, e sob a pesada mão da mais furiosa ira esmagadora de Deus morreu. O sol se escondeu, os anjos desabaram em dor e o Filho se foi e morreu. Mas como poderia a morte, que nada mais é do que uma de suas servas, o segurar? Como poderia sucumbir sob o castigo de Deus aquele que suporta em si mesmo toda a sua justiça, pois é Deus? Como não seria perfeita e definitiva a oferta de Deus para si mesmo? Como poderia desvanecer em trevas e abismo o sol da justiça? Rasgando as trevas como uma cortina de seda, veio subindo a luz, a alvorada então raiou. O inverno apático se dissolve em cores, a morte é vencida pela vida. O bem triunfa sobre o mal e a noite vê despontar o clarão do meio-dia. Acabou! Enquanto o odiávamos e o matávamos, ele providenciava a nossa liberdade. Acabou! Enquanto rimos de suas dores, ele aspirou as nossas. Acabou! Enquanto nos banqueteávamos e o víamos morrer de sede, ele abriu uma fonte de água viva para todo que tem sede. Acabou! Enquanto abandonávamos e fugíamos de sua miséria, ele buscava o seu rebanho com surpreendente amor. Acabou! Enquanto nos escondíamos e nos envergonhávamos dele, ele descia ao pântano de nossas misérias e nos arrancava com poder e obstinação. Acabou! Enquanto desprezávamos por ter sido esquecido de Deus, ele nos aproximava de nosso inimigo e fazia por seu sangue a paz. Acabou! Onde está a morte? Onde está o poder da morte? Ele desmoralizou as trevas e pagou em si mesmo o resgate por nossa liberdade. Esse preço jamais poderíamos pagar. Quem de nós suportaria o peso da justa ira de Deus? Quem de nós corresponderia à sua lei com perfeição? Nenhum! Mas agora nele estamos livres. Ali pendurado estava Cristo, pendurado estava o mentiroso, erguido do chão estavam os arrogantes e os devassos, exposto em vergonha estava a prostituta, o travesti, os homossexuais, hasteados estavam os assassinos, os falsos, os blasfemos, todos os seus filhos, suas ovelhas perdidas, seus pequenos vacilantes, os pobres de espírito por quem ele se esvaziou até os tornar ricos, todos ali, morrendo com ele e ressuscitando com ele ao terceiro dia. Que graça insondável, perdão escandaloso, dádiva assombrosa. A notícia da paz com Deus feita por meio de Cristo é boa demais para ser verdade, mas bem-aventurados os que creem nessa notícia, felizes os que acreditam no precioso evangelho de Cristo e no sublime bem entregue aos pecadores para a glória de Deus. Já não há mais condenação para estes, tudo foi consumado, o perdido encontrado e o rebelde trazido de volta ao seu lar. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele nos entregou nas mãos do Pai. E quem nos arrebatará desta segurança eterna? Que cantem justos e se alegrem os redimidos. Cristo é o nosso sublime bem. Aleluia. Vamos colocar em pés, queridos. Eu quero convidar aqui à frente todos que chegaram a este lugar doentes. Doentes. Emocionalmente, moralmente, fisicamente.